Glória a Deus. Amém, igreja? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 26, verso 14 a seguir. Livro de Mateus, capítulo 26, verso 14 a seguir. Glória a Deus. Mateus 26, 14 a seguir. Glória a Deus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com o príncipe dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Continuando no verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparamos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traíra, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dado graça, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Somente até aí, pode assentar orando ao Senhor nesta noite. Já oramos, já louvamos os nomes do Senhor. A história de Judas, amados, é uma das mais conhecidas na Bíblia. Não pela sua fé, mas pela sua traição, né? Ele estava ali ao lado de Jesus. Ele ouviu os ensinamentos de Jesus. Ele viu os milagres a qual Jesus fez. Ele participou da comunhão íntima ali de Jesus. E mesmo assim, ele ainda vendeu o nosso Senhor Jesus por 30 moedas, né? Então o versículo 14 aqui, do capítulo 26 de Mateus, inicia com uma das histórias mais sombrias da Bíblia Sagrada, né? Que é o relato aonde Judas, ele trai Jesus, né? E a pergunta a qual nós fazemos é: como alguém que é tão próximo pode estar tão distante, com o seu coração tão distante de Jesus? Ele era íntimo ali, estava junto com o Senhor, mas o seu coração estava longe de Jesus, né? E o mais impressionante nessa história é que no verso 14 fala, né, que ele foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Ninguém foi atrás dele, mas ele mesmo teve a iniciativa de ir para trair Jesus, né? Ele estava ali alimentado de um espírito insubmisso, de um espírito ganancioso. E quantos de nós hoje
vivem como pecando contra o Senhor, né? Quantos de nós decidem até mesmo pecar em segredo contra o Senhor? E o pecado, né, amados, ele acaba nos contaminando. E ele nasce, se nós dermos lugar ou até mesmo brecha, o inimigo da nossa alma, ele entra para nos destruir, para trazer grande destruição para nossas vidas. Já aqui no verso 17, nós podemos ver que Jesus ali, ele está chegando ali ao final do seu ministério terreno. E o capítulo marca por uma transição aqui, aonde ele está quase encerrando a sua caminhada. E o verso 17 parece algo muito simples, aonde o Senhor fala, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que preparamos a comida para a Páscoa? A pergunta onde deveriam preparar a Páscoa. Então, nós podemos ver que atrás dessa pergunta existe uma verdade espiritual por trás de tudo isso. A Páscoa a Páscoa celebrava a libertação de Israel do Egito, como está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Então, durante séculos, um cordeiro era sacrificado para lembrar aquela redenção. Só que de agora em diante os discípulos estavam verdadeiramente com o próprio Cordeiro de Deus, que seria sacrificado por amor a nós. Então, os discípulos ali estavam preparando, era muito mais que uma refeição qualquer. Era a última Páscoa antes do cumprimento da redenção de Jesus. Então, aquele momento ali não era só um momento para eles se reunir e se alimentar, né? Não era um momento qualquer, mas era um momento ali até mesmo deles estar, até mesmo se despedindo do Senhor, porque ele iria para a cruz, ele iria morrer crucificado. Mas também a palavra do Senhor nos fala que ele ressuscitou. Então, Judas, que estava ali próximo do Senhor, participou da comunhão, ele viu os milagres a qual Jesus fez. Ele estava ali junto com Jesus, viu os seus ensinamentos, mas o seu coração estava longe de Cristo. Verso 20 vai falar: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Verso 25. E respondendo Judas, o que traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? Disse ele: tu o disseste. Judas, ele fazia parte do grupo íntimo de Jesus, mas a sua lealdade ali era somente de aparência. Ele era discípulo ali de aparência, mas a sua essência era de traidor. O seu coração estava longe de Cristo. E muitas das vezes, igreja, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos estão na casa do Senhor todos os dias. A aparência é como aquela figueira, onde Jesus avistou uma figueira de longe. E aparentemente essa figueira, ela tinha muitas folhas. De longe essa figueira estava bonita. Mas quando o Senhor chegou perto dessa figueira para procurar frutos, ele não encontrou. E da mesma maneira, se nós não estivermos cuidado, nós estamos como essa figueira, ou até mesmo como Judas. Nós estamos na casa do Senhor, mas nós também queremos participar do banquete do mundo lá fora. Nós estamos na casa do Senhor, nos cultos, na escola bíblica, no culto de Santa Ceia, no culto de senhoras, mas o nosso coração está longe de Cristo. Às vezes nós estamos na igreja para marcar ponto com os nossos pastores, mas nós ainda não conhecemos a Jesus. Nós estamos longe do Senhor. É como aquela parábola ali do bom samaritano, onde vai falar, né, sobre o amor ao próximo. Quem é o meu próximo, né? O doutor da lei, ele vai até Jesus querendo limitar o amor de Jesus. Só que Jesus mostrou o amor em prática. Ele vai contar essa parábola do bom samaritano. E a Bíblia vai falar, né, que quando nós lemos essa parábola, nem toda aparência religiosa aparenta um coração transformado. É como a parábola da figueira.
Tem muitas pessoas que de longe nós vemos é bonita, tem a aparência bonita, mas quando nós chegamos perto, não tem fruto. Assim como Judas, ele estava junto com Jesus, participou da ceia do Senhor, se assentou ali na mesa com Jesus. Ele viu os milagres a qual Jesus fazia, ele viu os ensinamentos a qual Jesus dava, mas o seu coração estava longe de Cristo. A sua essência era de traidor, o seu coração era ganancioso, ele era insubmisso. E às vezes quando nós lemos a palavra do Senhor, nós julgamos Judas, porque Judas era um traidor. Mas às vezes nós traímos também ao nosso Senhor, com coisas pequenas no nosso dia a dia, que nós não conseguimos ver. Às vezes nós traímos o nosso Senhor escolhendo as coisas do mundo que não vai agradar a Ele. Nós podemos até estar na igreja, mas o nosso coração está longe dEle. Nós estamos vivendo de aparência, nós não conhecemos verdadeiramente quem é Cristo. E aquela parábola do bom samaritano, quando aquele doutor da lei, ele vai até Jesus, querendo discutir, mas Jesus mostra em prática ali o verdadeiro amor. Ele queria saber quem merecia ajuda, né? E Jesus ensinou que o verdadeiro servo ajuda aquele quem necessita. A Bíblia vai nos falar que passou um sacerdote e viu um homem caído à beira do caminho, ferido, machucado. Ele não ajudou aquele homem que estava no caminho. Quem sabe aquele sacerdote, ele estava com pressa para ir até mesmo para o templo, para ir para a igreja, e ele não ajudou aquele que estava caído. A Bíblia vai nos falar também, e um detalhe muito importante, o sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios ao Senhor. Ele trabalhava dentro do templo, mas ele ignorou aquele homem que estava caído e ferido. E a Bíblia vai nos falar também que passa um levita, que auxiliava ali dentro do templo, na casa do Senhor, mas ele também não ajudou aquele homem que estava caído e ferido. Amados, quando nós lemos a palavra do Senhor, Jesus ele sempre surpreendia os seus discípulos com uma atitude inesperada. Jesus ele não desprezava ninguém que vinha até ele. A Bíblia vai nos falar de uma mulher sírio-fenícia, uma mulher cananeia, que ela vai até Jesus, ela busca a ajuda de Jesus desesperadamente, porque a sua filha estava endemoniada na sua casa. E ela vai até Jesus. Ela quebra barreiras, ela quebra protocolos, mas ela vai até o Senhor. E naquele tempo ali havia uma acepção muito grande de pessoa. Ela, sendo uma mulher gentia, ela não poderia se aproximar de um rabino judeu. Da mesma maneira que essa parábola do bom samaritano. Aquele samaritano, ele não poderia, havia uma acepção muito grande, né? Muitos judeus ali, eles cortavam até mesmo volta de pessoas samaritanas da cidade de Samaria. Mas Jesus não, quando Jesus chega, ele não faz acepção de ninguém. Assim como aquela mulher cananeia que foi até ele pedir ajuda. Ela vendo Jesus, ela pede, Senhor, que o Senhor venha socorrer ela. Jesus fala, olha filha, eu não posso tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aos nossos olhos parece que Jesus está rejeitando ela. Só que era uma cultura daquela época, os judeus se referir aos gentios como cães. Por isso o Senhor falou isso com ela. Mas ela reconheceu a sua posição. Ela reconheceu quem era ela. E mesmo assim, ela não se ofendeu com aquela palavra. Mas ela necessitava de um milagre. E quem sabe ela pensou, eu estou aqui e eu não vou sair daqui sem receber o meu milagre. Às vezes o nosso problema, igreja, nós vem para o templo, nós vem para a casa do Senhor. Assim como Judas, nós já recebemos milagres, nós participamos da Santa Ceia, nós já vimos grandes milagres o Senhor fazer pelas nossas vidas. E mesmo assim, às vezes, nós traímos ao Senhor com decisões erradas, aonde a gente toma, com portas erradas, aonde a gente bate. Aí quando nós lemos a palavra do Senhor, mas Pedro negou Jesus, mas Judas traiu Jesus. E aquele pecado a qual às vezes nós comete sem mesmo perceber, ou aquele pecado também que às vezes a gente comete sabendo que é pecado, mas mesmo assim eu vou fazer.
Jesus, ele tudo vê, igreja. Lá no Salmo 39 vai falar: Senhor, tu sondas e me conheces. O Senhor conhece o nosso coração. Quando nós fazemos algo sabendo que é errado, e mesmo assim nós fazemos, se torna iniquidade. Eu sei que é pecado, mas eu vou fazer. Aí você peca, pede perdão, o Senhor te perdoa. Aí você peca de novo com aquele mesmo pecado, pede perdão, Jesus te perdoa. Aí você peca de novo e Jesus te perdoa, porque Jesus é misericordioso. Mas vai chegar um dia, igreja, que essa misericórdia vai acabar. Ele vai vir como juiz para julgar o seu povo. Então muitos no Judas, eles faziam parte do grupo íntimo de Jesus, mas a sua lealdade era somente de aparência. Às vezes nós também traímos ao Senhor com atitudes que nós sabemos que vai desagradar a Ele. Quantos nos dias de hoje participam da Santa Ceia, das reuniões da igreja, está em todos os cultos, mas o seu coração está longe de Deus? A religiosidade sem transformação, amados, não adianta de nada. Jesus, ele não se impressiona com a aparência religiosa, com cargo, nada disso impressiona o Senhor. O que vai impressionar o Senhor é termos um coração submisso a Ele, é termos um coração que está longe do pecado e viver uma vida santa e irrepreensível, viver uma vida separada do pecado. O que o Senhor quer de cada um de nós é obediência, igreja. É isso que o Senhor quer de nós, obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos medo de pecar contra o Senhor. Mas quando nós vivemos de qualquer maneira, fazendo tudo aquilo que nós queremos, fazendo tudo aquilo que a nossa carne quer, nós já perdemos o temor do Senhor há muito tempo. Então, às vezes, mesmo que está difícil, e se o Senhor ele está te repreendendo, não fica triste, mas agradeça a Ele. É porque Ele te ama e Ele quer que você mude, Ele quer mudar o quadro da tua história. Sabe o que é ruim? É aquele que vive uma vida afundada no pecado, por mais que ele participa da ceia, ele participa dos cultos, a vida dele está afundada no pecado e o Senhor não fala nada. O Senhor vai só deixando. Aí a pessoa acha que está tudo bem. Não, está tudo bem comigo. Às vezes você pode estar com a vida correta diante de Deus, fazendo aquilo que é certo, fugindo do pecado, orando, buscando ao Senhor. Aí as lutas vêm, as provações vêm. Aí tem momentos que a gente quer ouvir uma palavra de bênção, de vitória. Aí o Senhor vem e fala às vezes uma palavra para nós que parece que está quebrando nossos ossos. E às vezes nós até questionamos: Senhor, mas por quê? Né? E às vezes nós queremos colocar a culpa em quem está do nosso lado ou quem não está. É como o Salmo 37 fala: ó, não te indigna por causa do malfeitor e nem tenha inveja daquele que pratica a iniquidade. Então, se você está vivendo uma vida correta diante do Senhor, e mesmo assim, quem sabe o Senhor, Ele está te moldando, Ele está te levando na olaria dEle, te quebrando, te refazendo de novo, agradeça a Ele, igreja. Porque muitos queriam ter o privilégio que nós temos de estar aqui na casa dele. E quem sabe, se você está vivendo, às vezes, de uma forma que não está agradando ao Senhor, ou se você cometeu algo e você se arrependeu, peça perdão ao Senhor nesta noite. Muda de vida. Nós estamos aqui nesta noite, igreja, não é em uma comemoração qualquer, mas nós estamos aqui para relembrar o sacrifício do nosso Senhor, igreja. Lá naquela cruz do Calvário, Ele morreu, Ele foi chicoteado, Ele foi cuspido, Ele foi humilhado, zombaram do nosso Senhor. Ele não merecia, mas mesmo assim, Ele sofreu tudo calado para que tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui. O Senhor, Ele já tinha traçado um plano de salvação para a nossa vida, igreja.
O Senhor, Ele já queria nos salvar. Ele queria nos dar esta oportunidade. Nós somos privilegiados de estar aqui, mesmo em meio às tempestades, às lutas que vêm no nosso caminho. A tempestade vem na nossa saúde, na nossa finança, no casamento, no meio da família, em todas as áreas da nossa vida. E nós não estamos isentos de não passar por isso, mas em tudo nós temos que dar graça ao Senhor. Às vezes nós só pede, só reclama e esquecemos de agradecer por tudo que o Senhor já fez por nós. Aquele povo que saiu lá do Egito, que era para entrar na terra prometida junto com Moisés, não era para eles ficar aquele tanto de tempo lá, mas devido à murmuração, à reclamação, quando pensava que não, aquele povo já estava na idolatria novamente. E às vezes assim é na nossa vida. Quando a nossa vitória demora a chegar até nós, ou quando aquilo que nós oramos parece que nada acontece, aí parece que nós quer se desviar dos caminhos do Senhor, nós quer agir por conta própria, e é aí aonde dá errado. Porque quando nós quer agir por conta própria, ou quando nós queremos ajudar a Deus, e Deus, Ele não precisa da nossa ajuda. O que o Senhor quer é que venhamos obedecer a Ele, igreja. Não tem coisa melhor do que um crente obediente a Deus e obediente à sua palavra. Quando nós obedecemos, o céu se move ao nosso favor. Na hora dele, Ele faz, Ele age na hora que Ele quer. Quando o Senhor fez uma promessa lá para Josué, né, e também para Abraão, quando o Senhor fez a promessa para Josué, olha, que iria estar com ele, seja forte e corajoso, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Mas Josué enfrentou guerras, enfrentou batalhas, enfrentou uma muralha gigante. E tem momentos que nós queremos receber só a bênção do Senhor, mas nós não queremos passar pelo processo, pelo deserto, até chegarmos na nossa vitória. E para recebermos a vitória do Senhor, nós temos que passar também pelo deserto. Todo crente, igreja, passa. Às vezes você pode olhar para a vida do teu irmão do lado, né? A vida do meu irmão vai tudo bem, é só bênção. Não é, irmãos, todos nós passamos por lutas e dificuldade. Todos nós passamos por aflição, por prova no meio da família, por falta de dinheiro. Todos nós passamos. Mas quando nós estamos com Jesus, nós temos a certeza da nossa vitória. E é como a irmã Jaqueline falou, em breve nós estaremos no céu com o Senhor, ceando com Ele lá. E o fim trágico de Judas nos mostra que nenhuma traição compensa. Judas, ele volta arrependido, devolve aquelas moedas a qual ele tinha pegado por trair Jesus, e retirando-se dali, enforcou-se. Remorso não é arrependimento, igreja. Sabe qual é a diferença de remorso para arrependimento? Uma pessoa que verdadeiramente está arrependido, você vê a mudança dele de comportamento. Ele vai provar não com palavras, mas com atitude. E remorso não. Lágrimas não me comove com nada. Porque tem gente que chora, faz um show na sua frente, mas as atitudes não mudam. E Jesus, Ele não é bobo, Ele é aquele que nos sonda e nos conhece. Ele conhece o íntimo do nosso coração. Então remorso não é arrependimento. Judas, ele sentiu o peso da traição, mas ele não buscou perdão do Senhor. Sabe aonde é a diferença aí entre Judas e Pedro? Porque Pedro, ele busca a ajuda do Senhor. Então, amados, todo pecado tem um preço. E o preço do pecado, ele é alto. Ele é pago com a alma. Se nós vacilarmos, igreja, e nos distanciar dos caminhos do Senhor, por um segundo que seja, o diabo, ele pode vir e tragar a nossa alma. Então o desejo dele é que venhamos sair da presença do Senhor, porque o intuito dele é esse, nos destruir, nos tirar da presença do Senhor. Então tá difícil, permaneça com Jesus. Tá na luta,
Permaneça com Jesus. É melhor chorar aos pés do Senhor do que estar lá no mundo sem a proteção de Cristo. Então é melhor chorar com o Senhor, passar pelas provações, mas aqui com o Senhor. Judas caminhou com Jesus, mas nunca permitiu que o Senhor caminhasse com ele. Nunca verdadeiramente abriu o seu coração para Cristo entrar e fazer morada. Quando nós abrimos o nosso coração, igreja, para o Senhor entrar, a nossa vida já não é mais a mesma. É como a mensagem que a irmã Jaqueline pregou aqui na quinta-feira, né? Quando Zaqueu, ele desceu daquela árvore, abriu a porta da sua casa, abriu a porta do seu coração para Jesus entrar, ele reconhece o seu erro. Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolverei. Ele verdadeiramente mostrou arrependimento. Quem recebe Jesus dentro do seu coração, ele muda de vida. Não tem como a sua vida permanecer mais a mesma. O perigo da aparência religiosa é real. Hoje Jesus ainda nos chama para tomar uma decisão sincera. Ele quer o nosso coração, igreja. Ele nos quer por completo. Não somente para ser visitantes aqui dentro do templo dele. Não somente para vir participar, cultuar, se alegrar. Mas Jesus, ele quer mais. Ele quer escrever o nosso nome no livro da vida. Jesus, ele quer nos salvar, ele quer nos libertar, ele quer nos curar as dores da nossa alma, a angústia do nosso coração. Jesus, ele tem poder, igreja, para transformar. A mensagem, ela está sendo ministrada aqui nesta noite. E o Senhor, nesta noite, ele está te dando mais uma oportunidade para você fazer um concerto com ele, para você fazer uma nova aliança com ele. A Bíblia vai nos falar, igreja, lá no livro de Apocalipse 20, sobre o juízo final, né? Todos serão julgados, grandes e pequenos, ricos e pobres, negros, brancos, todas as raças será julgada, igreja. Naquele grande dia não vai ter grande nem pequeno, não vai ter maior nem menor, mas todos terão que se prostrar diante do Senhor. E a Bíblia nos fala lá em Apocalipse 20, 15, aquele que não for achado escrito o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Não tem como nós enganar o Senhor, igreja. Hoje o Senhor, ele nos dá a oportunidade para nos arrepender. A misericórdia de Deus é tão grande, mas tão grande, assim como lá naquele tempo lá de Abacuque, de Jeremias, o Senhor sempre levantava ali uma voz profética para alertar aquela nação que viria uma destruição, e aquele povo, né, afundado na idolatria, afundado no pecado, distante de Jesus. Aí o Senhor levantava um profeta para alertar aquele povo, alertar, mas muitos rejeitavam a palavra de Cristo. É como nos dias de hoje, a mensagem de Cristo, ela está sendo pregada nas ruas, dentro do templo, nos canais de televisão, pela internet, pelo YouTube, Instagram, por todas as redes sociais, e muitos estão negando a Cristo. Hoje Jesus, ele é amor, ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso amigo fiel, mas naquele grande dia ele virá como juiz para julgar, e aqueles que deram as costas para o Senhor, aqueles que rejeitaram a sua palavra, aqueles que fecharam a porta do seu coração, vai acontecer como está lá em Apocalipse 20, 15, aquele que não for achado escrito o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. O diabo, ele não está preocupado, igreja, se nós acreditamos no inferno ou não. E de preferência ele quer que nós nem acreditamos. É isso que ele quer. Tem pessoas aí fora que a gente vai evangelizar. Ah, mas eu não acredito no inferno. E o diabo, ele não está nem aí. Mas a Bíblia nos deixa bem claro que só há dois caminhos, há somente duas portas, a larga e a estreita. E somos nós mesmos
que decidimos qual caminho nós queremos trilhar. A porta estreita é um caminho apertado, é um caminho difícil, mas é um caminho seguro que vai nos levar para o céu. Então vale a pena ser fiel ao Senhor. Hoje nós estamos aqui nesta noite para relembrar a morte do Senhor, a sua morte tão dolorosa lá naquela cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele por amor a cada um de nós, igreja. Mas vai chegar um grande dia que aqueles também que rejeitam a palavra do Senhor vai desaparecer. Muitas pessoas na terra e nós vamos estar com Cristo lá no céu. Aqueles que rejeitam a palavra de Cristo vai bater na porta desse templo e já não vai ter mais ninguém aqui. As igrejas vão estar fechadas. Os missionários que evangelizam na rua já não vai estar mais aqui. A igreja vai estar no céu juntamente com Cristo. E aqueles que ficar, a Bíblia disse que nunca houve na terra e nunca haverá tanta aflição como no dia da volta do Senhor. Aqueles que ficar irão passar por dor, por tribulação, por grande aflição. Você acha que a sua luta está grande? Você acha que a sua cruz está pesada para carregar? Você acha que não consegue vir para a igreja? Você coloca tanto problema, tanta desculpa. É porque eu moro longe, eu não consigo ir a pé. É tanta desculpa, é porque eu trabalho. Mas naquele grande dia, igreja, nós não podemos dar desculpa para o Senhor. Ele nos conhece e Ele vai nos lembrar das oportunidades que tivemos de estar com Ele e rejeitamos. Oh glória! Sabe por que o diabo ele nos ataca tanto? Porque ele sabe que nós somos ali a fortaleza da nossa casa, a resistência da nossa casa, o pilar da nossa casa. Então ele vai atacar nos filhos, ele vai atacar a nossa família para tentar nos atingir. Está difícil? Permaneça fiel. Teus filhos estão afastados da presença do Senhor. Permaneça fiel e entrega nas mãos do Senhor. O teu marido não quer saber de Jesus? Venha você para a igreja e entrega ele nas mãos do Senhor. Mas não larga Jesus por nada. Não larga Jesus por nada, igreja. Continua firme. Está difícil, mas continua. Continua que o Senhor irá nos honrar e nos ajudar. A diferença entre Judas e Pedro não foi o erro, mas foi a reação. Pedro, ele negou Jesus, mas ele voltou chorando e foi restaurado. E por amor a Cristo, muito ele também sofreu na igreja. Judas, ele traiu e ele mesmo tirou a sua própria vida. Então Cristo, ele nos oferece perdão, restauração, esperança. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele quer nos arrancar dessa vida de fracasso, de derrota. Ele quer nos fazer uma nova criatura. Ele quer que venhamos nascer da água e do Espírito e seguir a Ele, igreja. Quando nós olhamos para Cristo, pode vir a tempestade que vier, mas o nosso alvo é o Senhor. Nada vai nos distrair. E nós não podemos deixar nada no caminho nos distrair. Porque o diabo, ele arma laço, ele arma cilada para nos distrair e nos manter longe do nosso propósito do Senhor. Se Jesus fosse olhar, mas Judas estava comigo, se assentou na mesa, participou da ceia, viu os milagres e mesmo assim ainda me vendeu, me traiu. E às vezes na nossa caminhada acontece isso. Mas é importante lembrarmos que temos que olhar para Cristo. E é dele que vem a nossa vitória. É dele que vem o nosso socorro. Amém? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor a cada um de nós. Permaneça fiel, igreja, porque Jesus breve voltará para nos buscar. Amém?
Eu já retorno para o pastor nesta noite. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.